Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Duende ou Capetinha? Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Carlos e eu espero que todos estejam bem. A história que eu vou contar hoje aconteceu quando eu tinha por volta dos 12 anos e morava na cidade de Poá, em São Paulo. Eu e meus amigos adorávamos ir empinar pipa nos morros e nas matas e nadar nos muitos lagos que lá existiam. A cidade de Poá, para quem não conhece, é uma estância hidromineral e inclusive existem garrafinhas de água que levam o mesmo nome da cidade. Em uma dessas vezes, estávamos eu, um amigo cujo apelido era Rato e outros moleques pegando goiaba na chácara da dona Dazinha. Quando acontecia dela nos pegar no flagra, ela saía correndo atrás da gente. Então, uma tarde, quando ela nos pegou roubando goiaba, eu vi todos os moleques saírem correndo, menos o Rato. Eu não sabia o que havia acontecido, só me lembro de correr também. Os meninos estavam gritando, dizendo que haviam visto um vulto estranho no meio da mata. Quando estávamos todos já bem longe e em segurança, foi que percebemos que o Rato não estava com a gente. Avisamos os pais dele que logo começaram a procurá-lo. Já fazia mais de 3 horas que ele havia desaparecido e logo iria anoitecer. Então, os meninos que também estavam procurando por ele o encontraram desmaiado no meio da mata. Os pais o levaram para casa e quando conseguiram fazer com que ele voltasse a si, ele finalmente contou o que havia acontecido. Ele disse que havia visto um pequenino ser que parecia um duende ou um capetinha. Esse ser tinha orelhas pontudas, usava roupas estranhas e mostrava seus dentes podres sorrindo um sorriso irônico e maldoso. Ele também tinha os olhos bem avermelhados. Ele disse que esse foi o maior susto que ele já tomou na vida, por isso ele perdeu os sentidos. Luciano, depois daquela história, por muito tempo ninguém mais quis ir brincar naquela mata. A minha irmã ouvia sempre uma voz a chamando pelo nome naquela mata. Aquele lugar era muito sombrio. Corria uma história de que lá um menino morreu enquanto nadava. E também eu já ouvi falar de um padre que havia sido enterrado lá e de que os meninos sempre viam a imagem desse padre flutuando por entre as árvores. Muito obrigado por ler a minha história e uma boa noite a todos. Os seres fluorescentes. Olá, eu me chamo Leonardo e o fato que eu vou narrar aconteceu no ano de 1994, na cidade de Santo Amaro da Purificação, na Bahia. Naquela época, eu estava passando as férias na casa dos meus avós que moravam em um casarão muito grande, onde já ocorreram vários eventos sobrenaturais. Eu estava dormindo no quarto do meio. Nós o chamávamos assim porque esse quarto ficava entre outros 2 quartos bem no meio de um extenso corredor. Esse quarto era bem estranho, pois dentro dele havia uma escada de madeira que dava acesso a mais 3 outros quartos, que era como um sótão. Eu estava me preparando para dormir nesse quarto, quando, ao acabar de me cobrir e olhar para o lado, eu me deparei com uma cena inusitada. Do nada, apareceram 7 seres de cerca de 60 centímetros de altura, bem magros, com as orelhas pontiagudas, com as cabeças em forma de cones e sorrindo um sorriso largo e muito sinistro. Esses seres tinham a pele verde fluorescente e brilhavam no escuro emitindo uma luz própria.
Luciano, eles ficavam pulando pelo quarto, subindo e descendo as escadas e sorriam sem parar. Em um dado momento, esses seres se dirigiam a uma estante de livros que ficava no quarto e passaram a folhear os livros com uma extrema rapidez, como se eles os estivessem lendo em uma super velocidade. Eu preciso ressaltar que em nenhum momento tais seres ofereceram alguma ameaça ou me fizeram sentir medo, muito embora eu, diante daquela situação, não conseguisse mover o meu corpo. Apenas meus olhos se mexiam diante da cena bizarra que eu presenciava. Esses seres ou entidades me lembravam muito os seres conhecidos como duendes ou elementais. No momento dessa aparição fantástica, o quarto ficou parcialmente iluminado pela luz verde que eles emitiam. A cena em si surgiu diante de mim de uma maneira inesperada, e eu creio que ela tenha durado cerca de 2 minutos, e assim como surgiu, ela desapareceu como um flash. Eu acredito que havia alguma coisa nesse quarto que fazia dele um ambiente propício para as manifestações sobrenaturais, pois depois dessa noite eu vivenciei outras situações igualmente insólitas. Em uma outra oportunidade, eu as enviarei para o canal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Se eu te contar, eu vou morrer. Saudações, Luciano e ouvintes. O relato que eu trago hoje é inacreditável, porém real. Especialmente por ter ocorrido com uma pessoa bastante cética no que tange ao sobrenatural. O caso se deu na Alemanha entre os anos de 1918 e 1919. Barbara Reiter era uma criança de 9 anos, sempre atenta e compenetrada em suas atividades e resoluções, muito afeita às verdades e à sua fé católica. Nessa época, a minha avó tinha 4 anos e foi ela que narrou para mim esse fato que aconteceu com a sua irmã. Minha tia-avó Bárbara certa vez ficou muito doente por contágio de Krupp. Ela delirava e ficou em coma. A família até chamou um padre para lhe dar a extrema-unção, porém antes dele chegar a pequena menina séria e pragmática dormiu um sono profundo e teve um sonho, que ela só revelou depois de 2 anos após o acontecido. Ela sonhou que estava indo por uma estrada longa quando encontrou 3 senhores. O primeiro disse a ela para seguir em frente. O segundo lhe saudou com reverência, lhe apontando o trajeto correto a seguir. Porém, quando ela encontrou o terceiro, ele lhe disse algo que ela não podia contar, e ela simplesmente repetia ao longo da sua vida: se eu contar, eu vou morrer. O tempo passou e ela veio para o Brasil, onde viveu bem feliz até os 92 anos. Uma vez ela foi contar o episódio a uma sobrinha e de repente ela se sentiu mal e quase faleceu. Ela sobreviveu ao Krupp, mas nunca revelou o que fora dito pelo terceiro homem da estrada naquele seu sonho, quando ela estava entre a vida e a morte em sua tenra infância. Até hoje, esse fato intriga a todos nós, seus descendentes. O gato do além. Luciano, eu já li diversos relatos sobre casos em que animais misteriosos surgem do nada, como se materializassem de forma instantânea, ficando como se estivessem vigiando determinada pessoa, desaparecendo da mesma forma como surgiram algum tempo depois. De onde viriam essas estranhas criaturas e quais seriam seus objetivos? Isso eu não sei responder.
Apenas vou dividir com vocês uma história que aconteceu comigo e meus irmãos e alguns primos quando éramos crianças. Meu nome é Sara Pedrosa, eu sou do Rio de Janeiro e tenho 48 anos. Era tarde da noite quando houve um apagão e tudo ficou às escuras, sendo que nós estávamos na casa dos meus tios trancados em um quarto brincando e fazendo bagunça. Então, assustados, todos nos unimos no quarto onde estávamos, quando de repente um enorme gato com aparência muito estranha simplesmente apareceu do nada. O mais estranho é que não havia animais na casa, e apesar da escuridão, nós conseguimos observá-lo através da luz da lua que entrava pela janela. Começamos a gritar desesperados e nos abraçamos, tremendo de medo. Aquele gato andava de um lado para o outro e ficava o tempo todo nos olhando. Ele não miava e nem saía do lugar, e permanecia como se estivesse nos vigiando, como se quisesse evitar que fugíssemos. Ele continuou naquele ritmo por um tempo e nós estávamos apavorados, gritando de tanto medo, quando a luz voltou. Então destrancamos a porta, ainda apavorados, e corremos para fora de casa imediatamente, pois o gato havia simplesmente sumido após a luz voltar. Contamos tudo aos nossos pais e eles ficaram impressionados com o que dissemos. Após isso, nunca mais nos trancamos em local algum, muito menos naquele quarto e naquela casa. Quem estava na minha casa? Boa noite, Luciano inscritos. Meu nome é Patrick e eu sou do bairro Santa Efigênia, que fica em São Paulo. Antes de contar o fato estranhíssimo que me aconteceu, eu preciso explicar uma coisa. Minha namorada e eu havíamos acabado de nos mudar juntos para uma casa pequena, mas bastante bonita e aconchegante. Nossa relação tem sido perfeita, sempre rindo e raramente discutindo. Ainda hoje nos divertimos com joguinhos bobos, coisas típicas de um casal jovem. Um desses jogos é quando um de nós chega à noite e o outro se esconde em algum lugar da casa e fica com todas as luzes apagadas, exceto a luz da escada que fica na entrada. Pois bem, depois de um dia particularmente longo no trabalho, eu cheguei em casa no meio de um verdadeiro temporal. Todas as luzes da casa estavam apagadas, exceto a luz da escada. Eu fiquei um pouco surpreso que a minha namorada quisesse brincar, já que ela estava doente há alguns dias. Embora de manhã ela tenha mencionado que estava começando a se sentir melhor. Então eu não pensei muito nisso. Eu tirei o meu sapato na entrada para que ele secasse e comecei a caminhar em direção à tremenda escuridão da casa naquela noite. Primeiro eu procurei na sala e na cozinha, já que eles são cômodos abertos e não contam com muitos lugares para se esconder, mas eu fiz isso de qualquer forma. Enquanto eu estava lentamente procurando atrás de um sofá, eu ouvi uma risada baixa e nervosa, como alguém tentando não rir enquanto se esconde. Esse som vinha do corredor que levava aos fundos da casa. Essa risada, essa simples risadinha que eu tinha certeza ser da minha namorada querendo me assustar, soava macabra. Não há outra forma de descrevê-la. Enquanto eu caminhava sorrateiramente em direção à porta dos fundos, o ambiente ficou repentinamente pesado. Eu senti como se o cabelo em minha nuca estivesse arrepiado e minhas mãos começaram a suar. Minha respiração ficou pesada. E então, do nada, a porta do banheiro bem no meio do corredor se abriu rapidamente e ouvi passos de alguém correndo em direção à cozinha, acompanhados por aquela mesma risada zombeteira. Eu disse: "Tá bem, meu amor, eu desisto, acenda a luz." Mas não houve resposta. Pensando que ela ainda estava brincando, e já um pouco irritado, eu fui até a entrada da cozinha e disse:
Chega, meu amor, eu estou cansado. Mais uma vez eu não tive resposta. Apenas ouvi novamente mais uma risada. Então eu ouvi passos correndo da sala em direção à porta da frente, que foi aberta e fechada com muita força. Luciano, eu fiquei muito confuso. A única coisa que eu conseguia pensar era por que diabos a minha namorada, doente como estava, havia decidido sair correndo para a chuva. Enquanto eu caminhava em direção à entrada, eu ouvi a porta do nosso quarto se abrir atrás de mim. Então eu me virei e dei de cara com a minha namorada esfregando os olhos com a cara toda amassada pelo sono. Ela se virou para mim e me perguntou: "Com quem você está falando, meu amor?" Meu tio Geraldo. Luciano, a história que eu quero contar é recente na minha família. Sempre houve muitos conflitos entre meus tios e meus avós. Somos, como se diz, uma família nordestina de sangue quente, e sobram motivos para procurar brigas. Entre todos os meus tios, o que mais causava discórdia era o meu tio Geraldo. Eu nunca simpatizei com ele, porque seu caráter era simplesmente insuportável. Ele não quis estudar como seus irmãos e abandonou a escola, segundo ele, para conhecer o mundo e encontrar o sentido da vida. Meu tio foi viver no interior do Maranhão com uma mulher que, de certa forma, compartilhava suas ideias. Com essa senhora ele teve 2 filhos, meus primos Lennon e George. Nenhum dos 2 seguiu esse estilo de vida e preferiram ir estudar e ganhar dinheiro no sul, onde trabalham em uma indústria têxtil. Na verdade, até hoje eles vivem lá. Com o tempo, meu tio se separou da esposa. Na verdade, ela se separou dele, pois, como eu disse, ele era um homem muito difícil de se conviver. Ele nunca a agrediu fisicamente, mas sempre a agredia verbalmente. Foi após a separação que ele piorou. Ele abandonou a busca pelo sentido da vida e voltou para sua cidade natal aqui na Paraíba, onde moramos, e passou a vender cristais e brincos que ele mesmo fazia com um fio de aço inoxidável. Dessa forma, ele conseguia tirar algum dinheiro que só dava para se alimentar. Meus outros 2 tios, que moravam nos Estados Unidos, preocupavam-se muito com a saúde da minha avó, que estava gravemente doente, sofrendo com um câncer. Ela tinha que fazer quimioterapia e tomar seus remédios pontualmente para tentar se recuperar. Na tentativa de ajudar, eles fizeram uma proposta para que meu tio fosse viver com a minha avó. Praticamente, a ideia era pagar para que ele cuidasse dela, desse seus remédios na hora certa e a levasse ao hospital para as sessões de quimioterapia e os exames. Ele aceitou e todos na família achavam que as coisas estavam indo bem, já que quando ligávamos para ele, ele dizia: "Não se preocupem, minha mãe está se sentindo melhor e está tudo bem." Quando pedíamos para falar com a minha avó, ele respondia que ela estava descansando, dizendo que ela estava bem e que não precisávamos nos preocupar. Eu acho que já fazia uns 6 meses desde que essa dinâmica com meu tio começou, quando a minha mãe decidiu visitá-los. Quando ela entrou na casa, ela viu que a casa estava cheia de lixo, cheias de caixas de pizza, garrafas plásticas de sucos e refrigerantes e muitas latas de cerveja. Minha avó estava na cama do quarto com o rosto pálido e os lábios secos. Meu tio estava dormindo no sofá da sala completamente bêbado. Eram apenas 2 horas da tarde e era uma segunda-feira. Luciano, minha mãe quase teve um infarto ao encontrá-los dessa maneira. Ela atirou imediatamente de lá com uma ambulância e a polícia levou meu tio. Quando os médicos atenderam a minha avó, disseram que ela estava muito mal
e que devido ao câncer o seu estado havia piorado bastante. Claro que a minha mãe também avisou aos meus tios nos Estados Unidos, que praticamente sustentavam meu tio, que ele tinha desperdiçado o dinheiro dos remédios. Assim que se sentiu melhor, minha avó começou a dizer que meu tio Geraldo não era mau, mas ele tinha mudanças de humor e acessos que a assustavam. Ela contou que meu tio a proibiu de dizer a verdade e contar que eles não iam ao hospital e que ele não a levava para fazer os exames e a quimioterapia. Quando a minha avó perguntava por que ele não a levava, ele respondia que tinha medo de gente, especialmente de pessoas vestidas de branco. Minha avó teorizava que talvez meu tio estivesse doente e por isso insistiu muito para que fizessem todos os tipos de exames. Foi então que diagnosticaram meu tio com um transtorno bipolar. A partir daí, nada foi igual para a família. Por um tempo, tentamos ajudá-lo de todas as maneiras possíveis, mas ele não queria tomar os remédios. Ele dizia que era assim que o governo manipulava as nossas mentes. Nossa família estava dividida entre querer ajudá-lo e o fato de ele rejeitar essa ajuda, e ao mesmo tempo nos tratar mal. Cada vez que íamos visitá-lo, ele nos dizia obscenidades ou nos expulsava jogando coisas na gente. Minha mãe também tem um temperamento forte e entre os dois rolavam brigas muito agressivas. Em uma dessas brigas, minha mãe foi muito dura com meu tio e prometeu que não ia mais se meter em sua vida e que desejava que Deus o ajudasse em seu caminho. Essa foi a última vez que eles se viram. Quando meus tios souberam que meu tio estava usando mal o dinheiro e a casa, eles o expulsaram de lá. Ele foi morar em outro lugar e voltou a vender suas artes. Eu acho que ele não conseguia mais se comunicar com as pessoas e por isso começou a alimentar cães de rua e os levar para sua casa. Ele nunca disse isso a ninguém, mas eu cheguei à conclusão de que essa foi a sua maneira de curar o seu próprio abandono. No final do mês de dezembro, recebemos uma ligação. Era a senhoria que alugava a casa para o meu tio. Ela nos disse que estava batendo na porta dele há uma semana porque ele estava devendo 2 meses de aluguel. Minha mãe e eu fomos até lá e, bem, eu imagino que vocês devem saber o que encontramos. Meu tio decidiu acabar com a própria vida e coube a minha mãe e eu retirar o seu corpo que estava pendurado nas vigas do teto. Minha mãe diz que até hoje nunca vai esquecer a expressão que meu tio trazia no rosto. No total, havia 11 cachorros resgatados que estavam sem comer aproximadamente 4 dias. Quando eles nos viram, eles desconfiaram de nós, e foi muito difícil tirá-los de lá para levá-los ao abrigo que a minha mãe administrava. Até hoje a minha família não se recuperou do que aconteceu, principalmente a minha mãe. Luciane e amigos, o motivo de eu lhes contar essa história é que na última marcha do Dia Internacional da Mulher, a minha mãe estava na manifestação como faz todos os anos. Ela estava no meio da marcha quando uma mulher se aproximou dela. Segundo a descrição da minha mãe, ela era uma senhora idosa e tinha os seus cabelos totalmente brancos. A mulher a abraçou sem aviso prévio e lhe disse: "Seu irmão está com você e lhe acompanha. Ele diz que te ama muito e que, infelizmente, ele nunca conseguiu encontrar o seu sentido na vida." Minha mãe ficou chocada e sem entender o que havia acontecido. A mulher abraçou por mais um tempo e, assim como chegou, ela abriu caminho entre a multidão de mulheres e foi embora. A minha mãe, por sua vez, teve que se afastar para sentar-se em um banco. Só assim ela conseguiu entender o que havia acontecido. Então ela começou a chorar.
Ela esteve inconsolável por aproximadamente uma semana e até hoje ela ainda se sente muito mal. Ela diz que, a partir desse dia, ela começou a sentir a presença do meu tio ao seu lado, mas ela não sabe como lidar com isso. Eu acho que todos na família temos esse sentimento de que poderíamos ter tentado nos aproximar dele para lhe oferecer ajuda. Quem sabe, se tivéssemos feito isso, ele poderia estar conosco até hoje. Descanse em paz, meu tio Geraldo. Todos nós que aqui ficamos, te amamos e sentimos muito a sua falta.